vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição, o grande e imutável sou, o Rei da graça, Rei dos céus. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador, em Cristo Deus meu Salvador. Amém. Nós estamos aqui hoje, vamos cear, e nós queremos falar sobre algo básico, não é? Mas crítico, fundamental para as nossas vidas. E há algumas passagens que falam sobre a Santa Ceia, que reafirmam e repetem determinada coisa. Por exemplo, em Lucas 22:19, é dito assim: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Quando ele fala do sangue, ele fala a mesma coisa. Então o apóstolo Paulo, falando anos depois a respeito disso, em 1 Coríntios 11:24, ele diz: e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Você vê que isso se repete, isso em memória, não é? E no versículo 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Junto com isso, o apóstolo Paulo diz no versículo 28, para o homem examinar a si mesmo, e tomar desse pão, e beber deste cálice. Então há um ensinamento fundamental, básico, mas crítico, ministrado pelo apóstolo Pedro, que é onde nós queremos meditar nesta noite. Na noite da primeira Santa Ceia, que a primeira Santa Ceia foi celebrada no mundo, não é? Em que Cristo falou essas palavras, ele falou outras coisas, e aqueles homens foram incapazes, Pedro, por exemplo, de olhar para o seu coração com a seriedade que Jesus estava falando com eles. E porque ele não olhou assim a palavra de Deus com a seriedade que devia ter olhado, e não sentiu a necessidade que tinha do poder de Deus interferindo na sua vida para firmá-lo, porque ele não viu toda a carência e problemas em seu coração. Naquela noite, Jesus disse: essa noite você vai me negar, Pedro. Então pense em anos depois. Nós sabemos o que aconteceu. Pedro negou Jesus. Por exemplo, Mateus 26:74 diz assim: então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então, e todas essas coisas aconteceram no momento, no dia da primeira Santa Ceia. E sempre que a Santa Ceia é trazida, e nós pensamos o que é de fundamental em que isso é celebrado em memória de Cristo, é trazer de novo à memória aquilo que Cristo fez. Você pode pensar, mas porque foi instituído, não é, um sacramento, porque nós não íamos esquecer que Jesus morreu. E naquela noite Pedro esqueceu o essencial. Então anos depois, já o velho Pedro, pense em Pedro totalmente diferente aqui. Ele já não é uma pessoa mais de 30 e poucos anos, ele é um senhor, e ele está perto de morrer, é o que ele diz: eu estou morrendo. Então Pedro está falando já como um velho apóstolo morrendo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, de 3-2, e é aí que nós vamos meditar. Ele diz assim:
visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisso toda a vossa diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, ou domínio próprio, não é? E a temperança, e ao domínio próprio a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade ao amor fraternal, e ao amor fraternal a fraternidade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, né? Escapou da memória aos poucos. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. E ele acaba assim: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. A segunda carta de Pedro tem umas coisas assim que você vai achar um pouco estranha, se você ler uma vez, duas vezes, três vezes, e você pode fazer isso facilmente, porque era uma pequena carta, não é? Então, em alguns minutos, você pode ler ela várias vezes, num dia. E quando você vai lendo essa carta curta, a sensação que nós temos é que ela vai ficando cada vez mais escura, que o que ele vai falando vai ficar ficando cada vez mais escuro. Eu diria assim, para usar outra palavra, vai ficando pesado, vai ficando, à medida que você vai lendo, são só 3 capítulos, você vai sentindo cada vez as nuvens mais densas, mais enegrecido, e você tem aquela sensação de que não há nada assim de um brilho crescendo, mas é o contrário. Então, quando eu estava lendo, não é, para nós estarmos aqui hoje na Santa Ceia, eu estava, à medida que você lê essa carta, você lembra, eu lembrei assim de um seriado antigo, um seriado chamado, eu não sei como era em inglês, mas aqui no Brasil era Perdidos no Espaço. Perdidos no Espaço. O seriado é de 1965, e ele só teve 3 temporadas, 65, 66, 67, e depois ele parou de ser feito, e ele estreou no Brasil em 66, tá vendo? Como eu falo que é antigo, porque é antigo mesmo. Eu nasci em 69, então o seriado já tinha parado, 65, 66, 67, já tinha parado antes de eu nascer. Então, apesar de só ter 3 temporadas, houve muitos episódios em cada temporada. Não é igual os de hoje, que são poucos, mas houve muitos. A primeira temporada foi em preto e branco, e a segunda temporada foi já com cor, porque outro seriado estreou na América do Norte, que fez sucesso, que era o Batman e Robin. Aquele Batman que usava uma roupa que parecia um pijama. Então, o Batman e Robin estreou colorido, e aí os produtores de Perdidos no Espaço ficaram preocupados das pessoas ficarem empolgadas com a cor de Batman, e fizeram também Perdidos no Espaço ficar colorido. Mas o piloto de Perdidos no Espaço foi o piloto mais caro proporcionalmente da história da TV americana. Nunca se gastou tanto dinheiro no piloto daquela série assim. Então a ideia é mais ou menos o seguinte, e é meio engraçado, e os irmãos vão entender porque ler a segunda carta de Pedro me lembra isso, porque tinha um robozinho lá, B9, né? O robô sempre tem esses nomes assim, né? Então o robô era B9 da classe M3, assim, eu acho.
Não sei quantas classes tinha, mas ele era assim. E esse robô, ele lá no espaço, lá nos lugares onde eles viajavam, sempre o robô ia na frente, porque o robô não vai ter que respirar, não tem nada disso. E eles não sabiam o que iam encontrar. Então, esse robô, ele analisava assim o que estava, o ambiente, se tinha algum perigo. E quase sempre tinha perigo. E quase sempre ele falava, perigo, perigo. Robinson, que era o doutor lá, e ele sempre estava gritando, perigo, perigo, perigo. Essa é a sensação quando você lê a segunda carta de Pedro. Pedro parece o B9, entendeu? M3. Ele está gritando, é por isso que vai ficando cada vez mais escuro, ele está gritando, perigo, perigo. E você vai lendo e cada vez ele vai dizendo, olha, esse é um mundo perigoso, essas são coisas perigosas. E ele vai mostrando cada vez mais coisas perigosas. E o que é engraçado no seriado é porque o seriado acontece em 1997. Ou seja, nós já estamos no futuro para eles. Como eles estavam em 65, eles imaginaram o mundo em 97. Não é nem em 2000, mas no mundo em 97. E em 97 eles imaginaram que o mundo ia estar uma população enorme, sem comida. Esse é o mote do seriado. Então, porque o mundo ia estar demais em 1997, eles pegaram uma família, que era essa família, né? Robinson, que era o pai, a mãe, Maureen, seus 3 filhos, um outro comandante, e eles iam mandar eles para um planeta lá em Alfa Centauro, para achar um planeta para as pessoas da Terra poderem ir, porque a Terra estava cheia demais, os recursos naturais estavam acabando, e eles iam, mas eles resolveram no meio do seriado, lá na produção do seriado, colocar um inimigo, porque não tinha nenhum inimigo, o inimigo ia ser o que eles iam encontrarem, mas como estava no meio da Guerra Fria, eles queriam alguém que simbolizasse a Guerra Fria. Então eles colocaram um cara que ele era do mal, sem ninguém saber que era do mal, assim, tipo a Guerra Fria mesmo, que era o Dr. Smith, não é? E ele tinha que entrar lá na nave, quando a nave ia partir, e fazer lá uma falcatrua para a nave dar um defeito, 8 horas depois que a nave tivesse partido. Só que ele se enrolou lá fazendo aquilo, a nave partiu com ele dentro da nave. Não é? Mas só que aí, quando ele viu que ele estava dentro da nave, ele tentou desfazer o que ele tinha feito, mas não dá tempo. Aí o computador da nave fica maluco e eles ficam perdidos no espaço. O seriado é isso, eles estão perdidos no espaço por causa disso. E eles nunca percebem que esse Dr. Smith é inimigo, não é amigo. Ele é assim como se fosse da antiga União Soviética. Ele está ali para sabotar. Então esse robozinho, ele está sempre gritando isso, o B9. Perigo, perigo, perigo. Ele vai num planeta e o planeta tem um ar que não dá para respirar, ou tem inimigos, ou enfim. Então foi um seriado que fez o maior sucesso. No Brasil ele estreou, eu vi por causa disso, né? Porque ele continuou passando, assim, estreou na Record, mas a antiga Record, não é essa agora, né? Na antiga Record, mas ficou só em 66, ficou só uns 3 anos, depois foi para a Rede Globo, ficou a década de 70 toda na Rede Globo, depois foi para a Tupi, nos últimos 3 anos da década de 70, mas aí teve aquele problema, a Tupi acabou, e aí foi para a Band, ficou nos anos 80 na Band, nos anos 90 voltou para a Record, aí nos anos 2000 passou na TV fechada, eu acho que parou de passar em 2007, 2008, o seriado, que é engraçado, porque o mote é o mesmo, eu vi um filme essa semanas passadas aí, Interestelar, e é a mesma coisa, a Terra está cheia demais e tal, os caras querem procurar vida em outro lugar, a mesma ideia, não é? Eles achavam lá em 65 que hoje o mundo não ia dar mais de gente, não ia ter mais comida, a gente continua achando a mesma coisa, que daqui a 50 anos vai estar tudo dessa forma, um aquecimento global, a gente está sempre esperando assim, um troço que inviabilize a vida. Então o B9, ele gritava, perigo, perigo, e é isso, quando eu li 1, 2, 3, 4, a segunda carta de Pedro, você pode fazer isso várias vezes por ela ser curtinha, a sensação é que o robozinho está gritando o tempo todo, perigo, 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 porque essa é o tempo todo a tua sensação, que Pedro é aquele robô B9 da classe M3, e ele fica
fazendo advertências, sempre dizendo que tudo é perigoso. Então ele fala sobre julgamento, condenação. O livro é cheio de terríveis advertências, e eu acho que é porque essa última carta dele é assim, porque Pedro está velho, ele está prestes a morrer. Ele deixa claro que ele está morrendo. Ele diz assim, por exemplo, no versículo 13 e 14: considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Eu quero despertar a memória de vocês, porque eu sei que em breve eu deixarei este tabernáculo. É uma maneira assim, bonita de dizer que está morrendo. Em breve eu vou morrer, em breve eu vou deixar este corpo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. A gente sabe que Pedro foi mártir, ele diz: Deus já me falou que está próximo de eu morrer, e enquanto eu sei que eu estou morrendo, a coisa mais urgente, a coisa mais importante é despertar a memória de vocês. Por isso que essa carta é assim, cheia de gritos de perigo. Nesses anos todos que eu sou pastor, eu conversei com um monte de pessoas que iam casar, e uma das coisas que as pessoas mais solicitam pela internet é sobre casamento. Quem está para casar, quem já casou, tem sempre muitas dúvidas, e eu percebo que as pessoas mais velhas, elas têm mais preocupações em respeito do casamento. Hoje em dia as pessoas deixam para casar, né? Faz isso, faz aquilo outro, estuda ali, deixa para casar, já tem 30, às vezes 40 anos. Essas pessoas que chegam até essa idade, quando elas vão casar, elas são muito mais preocupadas, não é? E desde sempre na igreja, eu sempre percebi que as pessoas mais velhas têm muito mais preocupações. Se preocupam com filhos, se preocupam com a sociedade, se preocupam mais com a igreja. E pensando a respeito disso, eu cheguei à conclusão de que as pessoas mais velhas se preocupam mais, porque elas são mais espertas que as pessoas mais jovens, sabe? São mais espertas, ficaram mais capazes de enxergar as coisas. É por isso que Pedro está aqui nesta idade bradando essas coisas. Não é que as pessoas mais velhas têm um QI mais alto, não tem, e nem que são mais sábios em todos os sentidos. Há muita falta de sabedoria em pessoas mais velhas em muitos sentidos, mas quanto mais velho você fica, mais você perde a ingenuidade em relação ao mundo, em relação a todas as coisas que compõem a vida. Você percebe que a vida é perigosa, que a vida é difícil, que a ideia, né, de que você vai ter sempre com saúde, sempre jovem, sempre assim, que essas ideias são fúteis. Então, quando você vai, por exemplo, hoje isso aconteceu durante o tempo todo, hoje acontece muito, hoje com pessoas de todos os lugares que têm acesso a você. As pessoas, quando vão casar, ao contrário desse pessoal mais velho, com 20 anos de idade, 21 anos de idade, eles também querem conselhos, e quando a gente conversa com pessoas assim, eles são totalmente diferentes daquelas pessoas de 30, 40 anos que iam casar, não é? Eles têm uma visão totalmente diferente, não há aquela cautela, não há aquela sensação de que há muitas coisas que podem dar errado. É óbvio que você pode achar e ter muita cautela, porque você idealizou também o romance como um ídolo, e você acha que realmente existe alguém que te complete. Tem cristão que acredita nisso, que realmente existe uma pessoa que é a peça que encaixa assim sabe, que é a outro gomo da laranja, essas bobagens que cristão traz sei lá da onde, não é? Porque certamente não é da palavra de Deus, como se houvesse alguma outra pessoa no mundo que me completasse realmente. E se eu achar que aquela pessoa não me completou depois de um certo tempo, eu acho que não é a pessoa certa, não é? Então, essa ideia assim meio que espírita, talvez várias encarnações daquelas pessoas estão se encontrando, né? É isso. E muitos cristãos, infelizmente, pensam que existe uma pessoa assim, que vai dar completude à minha vida.
Às vezes, a cautela é por causa disso, é uma cautela tola, não é? Mas, então há mais razões, mas as pessoas de 20, a principal razão, porque elas não têm preocupação, diferentemente de quem é mais velho, como eu disse, é porque quem é mais velho se tornou mais esperto. Então, quando você está aconselhando pessoas que vão se casar e tem 20, 21, 20, 22 anos, e elas fazem perguntas, a gente fala assim, ó, primeira coisa, o ideal era nós podermos conversar várias vezes com aquele casal, várias vezes, e a primeira vez é sobre resolução de conflitos, resolução de problemas, conversarmos um tempo sobre o perdão, não é? Como o perdão precisa ser algo constante e reconciliação, e na maioria das vezes, esses jovens apaixonados, eles olham para nós, se tiver assim presente, né, se não for pela internet, assim, eles dão a mão e dizem, não, mas não precisamos disso, dessas coisas todas. Por quê? Porque nós nos amamos. Nós nos amamos. Tão simples. Nós nos amamos. Não vai ter, não precisa dessas coisas todas. Nós nos amamos. Mas um pastor, ele quer que eles tenham uma ideia de quão perigoso é o coração humano. Que não tem só amor lá dentro. Tem um monte de coisa lá dentro. No coração humano, o coração humano é uma coisa perigosa. Ele tem um monte de coisas que aquelas pessoas não têm ideia. Então, o casamento, você podia pensar em várias figuras. Se você olhasse assim e visse, sei lá, um cachorro enorme e um gato, você ia pensar, cara, isso aí pode dar algum problema. Há um perigo no ar. Se você vê um caminho na beira de um abismo, você pensa, há um perigo aí, as pessoas vão ter que andar por esse caminho com cuidado, porque senão elas vão cair. O casamento tem muito disso, sabe? Ele pode te dar as maiores alegrias, mas pode te levar às alturas. Mas o casamento é um campo minado, queridos. É um campo minado por causa do coração humano. E quando alguém diz para você, olha, eu não preciso de saber a respeito do perdão, do controle do ego, da reconciliação, da negação, porque nós nos amamos, porque essa pessoa está dizendo que ela é ingênua. Ela é ingênua a respeito do coração humano, do coração daquela pessoa com quem ela vai casar. O que você tem vontade de dizer para ela é o seguinte, olha, cresça. Se vocês vão casar, cresçam. Se vocês casarem com essa ideia, vocês vão ter todos os problemas que as pessoas no mundo têm. Porque vocês não conhecem o básico a respeito do coração humano. Então o coração humano é cheio de perigos. E a coisa mais amorosa que você pode dizer a um casal apaixonado assim, que vai casar, é isso. No coração do seu noivo, no coração da sua noiva, não tem só amor. Tem egoísmo. Tem orgulho, tem um monte de coisa lá. E se você pensar, nós nos amamos, que isso tirou o campo minado que está na frente de vocês, e vocês perderam a visão. Mas isso parece negativo. Você pensa, pô, o cara queria casar, um clima romântico, você vai dizer isso para o cara? Você vai dizer, é perigoso. Perigo, 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 igual o robô. Casamento é um planeta perigoso. Vocês precisam estar atentos, se vocês não souberem isso. Então é isso que Pedro está dizendo para essas pessoas, sabe, nessa pequena carta de despedida, ele diz, eu estou morrendo, e eu quero dizer para vocês, esse mundo é perigoso, a vida é perigosa. Então a carta é tudo a respeito disso. Então no versículo 4 ele diz, eu quero que sejam capazes de escapar da corrupção que está neste mundo, por causa dos maus desejos do coração. Este mundo é perigoso, há uma corrupção nele, e por causa dos desejos do mal, do coração, isso se torna potencializado. Então ele diz, por intermédio destas,
Ele nos deu as suas grandiosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem e escapassem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça do coração do homem. No capítulo 2, ele diz que haverá uma repentina destruição vindo sobre todos aqueles que vivem não a verdade, mas dirigidos pelo erro. E no capítulo 3 ele fala sobre um julgamento final, quando Deus vai vir sobre todos os homens e julgará um homem pela sua corrupção e tudo que o homem é em si mesmo, roubando a glória de Deus. E quando você lê isso, muitas pessoas pensam: eu não gosto desse negativismo do cristianismo. Olha, o culto devia ser um culto, sei lá, de autoajuda, falar coisas doces, para todo mundo se sentir bem depois da semana, e para começar uma nova semana. E Pedro também, se ele vai morrer, para que ele fica falando essas coisas? Não é? Como o que eu falei a respeito de quando alguém está para se casar. Então as pessoas pensam essa melancolia do cristianismo, o mundo não é tão desesperador, sabe? As pessoas vão encontrar um caminho. Era como naquele outro exemplo, as pessoas dissessem: olha, o casamento não é tão desesperador assim. Não é dessa forma, mas olha para o casamento no mundo, olha como as pessoas se relacionam, olha como elas estão logo depois que se casaram, dizendo para você que não precisava de nada daquilo porque se amavam. Então, quando as pessoas dizem: sabe, pastor, nós nos amamos, não precisamos nada disso, nós vamos nos casar e vamos ser felizes, vai ser aquela coisa maravilhosa, porque nós nos amamos. O desejo que nós temos de dizer é o seguinte: cresçam. E é isso que Pedro está dizendo para eles: cresçam, eu estou morrendo, eu não vou estar mais aqui. E as coisas mais amorosas que Pedro podia dizer para aquelas pessoas, mais sábia, avisar eles dos perigos da vida no mundo, os perigos do coração do homem e os perigos do próprio Deus. É isso que a carta faz. Fala sobre o perigo do mundo, o perigo do coração do homem. E Pedro diz assim: Deus é perigoso. É por isso que eu falei perigo. Pedro nessa carta só fala sobre perigo. Ele fala sobre tudo a respeito disso. E isso tem tudo a ver com trazer sempre à memória aquilo que Cristo é e o que o Cristo fez, como nós vamos celebrar nesta noite na Santa Ceia. Deus é perigoso, por quê? Porque sendo o ser mais maravilhoso que existe, também é o mais perigoso. É como C.S. Lewis disse no livro: Deus não é um... essa é a ideia, né, que ele passa. Deus não é um leão manso, ele é bom, mas ele não é seguro. Não é? Aslan, ele não é seguro, ele é bom, mas é um leão. Como você trata com um leão? Pedro vai dizer isso, vai falar a respeito disso. Ele vai falar sobre o julgamento, sobre Deus conhecer a maldade que está no coração, sobre o poder infinito de Deus. Então você pode achar isso negativismo. Então o que nós falamos para aquelas pessoas de 18, 19, 20 anos, 21 anos, sei lá, que estão casando e que tem aquela ideia: olha, nós nos amamos. A ideia de dizer cresça é o que nós devemos falar para a igreja inteira. Cresçam, é o que Pedro está fazendo. Isso acontece aqui. Então ele fala essas três coisas sobre conheça. Você vai crescer assim: conheça os perigos do coração humano, conheça os perigos da vida, conheça os perigos relativos a Deus, um Deus tão grande, tão santo, tão puro, ao Deus da Bíblia. Conheça os perigos. E hoje nós não vamos nos ater só a esse primeiro perigo do primeiro capítulo. Então, em vez de ser aquela coisa para falar sobre um versículo, nós queremos falar sobre esse primeiro capítulo no tempo que temos. Então, o que o texto nos diz sobre o perigo do coração humano? Os perigos que existem nele, e como ele nos ensina a escapar desses perigos e evitar os perigos, em vez de simplesmente pensarmos daquela maneira infantil: nós nos amamos, como se
é a evidência da declaração de que nós não enxergamos os perigos e o campo minado que está à nossa frente. Então, os perigos do coração humano, há muitos perigos no coração humano, e é óbvio que isso daria não só uma série de sermões, mas daria um livro a respeito disso. Mas o apóstolo Pedro, ele se concentra em um, que é o principal, e nós podemos entender e expandir. Então, qual é o principal perigo que você, todo mundo, sem exceção, tem que perceber em seu próprio coração? Qual é a principal falha estrutural em que você deve estar ciente, se você tiver que ter uma vida prudente, sábia, que honre Deus e que possa participar da Santa Ceia, discernindo o corpo de Cristo e vivendo nesse mundo de maneira que Deus é exaltado? Primeiro de tudo, se você quiser entender o que Pedro está dizendo aqui, Pedro está dizendo que está morrendo, você tem que perceber que ele está falando com pessoas que ele acha que são maduras. Ele acha que essas pessoas conhecem a verdade. Ele está dizendo, vocês são uma igreja madura, vocês não são, uma igreja sem conhecimento. Ele diz assim no versículo 12 e 13, por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem, e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Está dizendo, vocês são uma igreja madura, vocês já sabem a verdade, eu sei disso. Eu sei que vocês sabem firmemente, que vocês estão firmemente alicerçados na verdade, mas eu, antes de morrer, quero despertar a memória de vocês. Esse é um grande elogio. Você não vai ver muito desse elogio na Bíblia. Esse elogio não é comum uma igreja ouvir isso, nem de Paulo, nem de Pedro, nem dos apóstolos. Vocês são firmes na verdade, vocês conhecem a verdade, vocês estão firmados na verdade, vocês estão estabelecidos. Ou seja, aquelas pessoas para as quais Pedro escreveu não eram cristãos novos, não eram cristãos imaturos, não eram cristãos que estavam em dúvida entre as doutrinas essenciais. É um grande elogio. É difícil encontrar um elogio assim numa carta no Novo Testamento. Ele não está dizendo, olha, eu vou falar para vocês, eu antes de morrer quero trazer isso para vocês, porque vocês são gente imatura, vocês não conhecem a verdade, vocês não têm conhecimento, vocês sinceramente, o conhecimento de vocês é muito pequeno. Ele está dizendo o contrário. Eu sei que vocês conhecem muito, eu sei que vocês são firmados, mas eu quero trazer a memória de vocês. Então no versículo 5 ele começa a falar sobre como eles têm que adicionar a fé, suprir essa fé. Ele diz assim, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ou seja, se nós pudéssemos parafrasear Pedro, ele diz assim, a menos que vocês estejam crescendo visivelmente, progressivamente, concretamente, vocês estão esquecendo o Evangelho. Não adianta vocês falarem que lembram o Evangelho, fazer isso em memória de mim. Vocês só lembram o Evangelho se vocês estão crescendo, se vocês estão concretamente, de maneira eficaz. Se vocês não estão assim, se não há crescimento em vocês, então vocês são cegos, improdutivos, então vocês esqueceram o Evangelho. Então você vê que há algo mais. Pedro está dizendo, olha, não importa quanto tempo você seja cristão, porque eles eram cristãos e, como nós vimos, ele diz que eles têm um conhecimento sólido. Não importa quão sábio você é na fé, não importa quão forte é o seu caráter moral, há uma corrupção sobre o coração humano. É por isso que esse primeiro capítulo fala sobre os perigos do coração. Seu coração é resistente à verdade, e você vai esquecê-la. Há algo ainda no seu coração, apesar de tudo, apesar da grande diferença entre você e o que você foi, há algo ainda resistente
no seu coração a verdade, e você tende a esquecer. É por isso que você fica surpreso, como Jesus diz, fazer isso em memória. Lembrem-se, sempre, sempre, sempre. Mas por que como memória? Eu nunca jamais ia esquecer. Sou cristão, como é que eu vou esquecer que ele morreu? Que ele morreu na cruz. Não importa quem você é, não importa quão treinado, não importa quão moral. Pedro diz, eu vou lembrar vocês, e eu vou continuar lembrando, eu não vou me cansar de lembrar vocês essas coisas, porque vocês, se não lembrarem, vocês vão perder o controle, no coração perigoso que vocês têm. Então é uma coisa espantosa, porque ele está dizendo o seguinte, olha, a menos que você constantemente, implacavelmente interfira, de fora para dentro, além de vocês serem habitados pelo Espírito de Deus, se vocês não interferirem de fora para dentro, a palavra de Deus é o livro, né? É externa, se através da palavra, e através da intervenção, pela habitação do Espírito em vocês, de fora para dentro, na vida de vocês, com essas verdades, o seu coração vai esquecer tudo de maravilhoso que você disse que você já viu em Cristo e na cruz e no Evangelho, e todas as coisas amorosas, todas as coisas verdadeiras que você já experimentou em Deus. E pior, por não entender isso, muita gente nunca muda. Muita gente já participou de ceia durante anos, por exemplo, mas ela nunca muda. Por quê? Não é? Onde está o descompasso? Então, a menos que você esteja lutando ativamente contra a tendência de esquecer, a tendência que todos nós temos, a menos que você esteja batendo de volta e de volta e de volta nessas verdades, a menos que você esteja fazendo um esforço concentrado sobre elas, você vai esquecer, você vai perder, elas vão escapar. Então ele diz que é uma corrupção. O que é isso? Há uma falha estrutural no teu coração. Há uma falha estrutural no nosso coração, de tal maneira que ele vai sempre lembrar o mal, e ele vai esquecer o que é bom. Isso é inevitável, entende? É inevitável, é uma coisa muito, muito, muito forte. Nós queremos expandir isso um pouco, assim, por alguns minutos. Já 9 horas. Se hoje, em dezembro de 2014, você falar assim, olha o que Deus falou, é tão importante, a palavra de Deus falou, o que Deus fez foi tão importante, eu nunca mais vou fazer isso. Olha, eu aprendi a minha lição, nunca mais vou viver uma vida que não seja de constante oração. Nunca mais na minha vida vou brincar com aquele tipo de tentação, ou fazer. 3 anos mais tarde, daqui a algum tempo, você vai ver que aquela sensação e aquela percepção foi embora. Ela não fica lá. Muito raramente, não é, você terá o oposto disso. Então, quando a Bíblia fala sobre o pecado, ela diz que toda a nossa pessoa foi atingida pelo pecado, atingida de uma maneira, não há nenhuma parte do nosso ser que não foi atingido pelo pecado. E há uma falta de integridade que o pecado traz, e isso atingiu a nossa memória. Nós podemos falar sobre como isso atingiu todas as, mas a questão hoje é a memória. O que é integridade? Integridade, nós já falamos sobre isso algumas vezes, significa a totalidade do ser, é você não ser fragmentado, é você ser consistente. Uma pessoa, quando a gente fala que uma pessoa é íntegra, é uma pessoa que, independente do que aconteça, ela não muda, ela é consistente. Significa que você é o mesmo quando você está no meio da multidão e quando você não está no meio da multidão. Isso aqui é integridade. Você é o mesmo quando está aqui no domingo com os irmãos, mas amanhã, quando estiver num ambiente totalmente corrompido lá no teu trabalho, você é o mesmo. Você é íntegro. Você não muda. É isso que é integridade. Se você não tem isso, você não é íntegro. Integridade quer dizer que aqui eu oro, mas na minha casa eu oro.
Aqui eu estudo a palavra, mas na minha casa eu também estudo. Eu não estudo a palavra só por causa desse ambiente, dessas pessoas. Se você faz isso aqui, mas não faz em casa, não há integridade. Você não é consistente. Então, você é assim no culto, e você, quando está sozinho na sua casa, você é assim. Quando você sai de férias, você não esquece disso, não entra de férias das coisas de Deus. Não existe isso para você. Você é íntegro. Há uma consistência na tua vida. Então, a integridade, um homem, uma mulher de integridade, significa que você é o mesmo em público e o mesmo no privado. Significa que os teus filhos veem o seu amor por Deus quando você está na igreja, mas quando saem contigo para um outro lugar, veem que você é aquela mesma pessoa. E quando te veem sozinho em casa, veem que você também é aquela pessoa. Então os filhos veem: meu pai é íntegro, ele ama Deus, ele tem um comprometimento com Deus, não é só em algum lugar. Significa que, independente do tempo, você é o mesmo. Porque se você ora hoje, mas não ora daqui a um mês, você não é íntegro, não há consistência. E também depende do que acontece. Integridade é isso. Eu oro, leio a Bíblia porque eu estou com saúde, mas se eu ficar doente, eu oro e leio a Bíblia e me alegro em Deus. Se todo mundo, se eu estou vivendo um problema enorme, eu não tenho nem condição de orar, isso não é ser íntegro. Como é que a condição de orar depende do que é, porque aquela pessoa falou de mim, que aquela pessoa lá fez aquilo para mim, então assim, eu perdi a condição de prestar um culto a Deus. Não é íntegro. Integridade é consistência. Se todo mundo falar bem de mim, eu estou fazendo isso. Se todo mundo falar mal de mim, eu também estou fazendo isso. Integridade, consistência. É isso. Você vai falar assim: eu nunca vou te esquecer. Eu nunca vou esquecer as coisas que você me falou. Eu nunca vou esquecer a lição que eu aprendi hoje. Se amanhã ou daqui a um ano você esqueceu a lição, não há integridade nisso. Então, por isso que é importante pessoas terem diários, porque há uma falha estrutural que o pecado trouxe em nossa memória. Nós tendemos a esquecer. Nós precisamos de cultos, precisamos estar com a igreja 1, 2 vezes na semana, o máximo que nós pudermos, estarmos com a Bíblia. Por isso que Pedro está dizendo: eu vou lembrar vocês já sabem, mas eu vou lembrar de novo. Ele está dizendo: há esse perigo no coração de vocês. E se vocês não conhecerem isso, vocês são infantis. Você é igual aquelas pessoas que, aquele casalzinho apaixonado, que você tem que dizer: cresça, cresça, cresça. Então, coisas maravilhosas aconteceram, o teu espírito ficou elevado, você se sente amado, confiante, mas amanhã você não se sente assim, se você não tiver todos os dias isso diante de Deus. Se não houver consistência na sua relação. Então é por isso que o diário de muitas pessoas, às vezes a gente não entende isso, é importante porque essas pessoas entenderam isso. Por exemplo, Jonathan Edwards, com 20 anos de idade, ele fez resoluções. Você também já fez. A diferença é que você nunca anotou elas. Quando você anota as resoluções, é exatamente por causa dessa falha estrutural na sua memória, as resoluções de hoje não valem amanhã. Eu vou viver uma vida de oração. Você não anota isso. Todo dia vou separar um tempo para orar. Você fez uma resolução. Daqui a 3 meses você não está mais orando. Jonathan Edwards sabia isso, ele era um homem maduro. Só que ele fez isso com 20 anos de idade. Ele já era maduro com 20 anos de idade. Então ele anotou, ele diz assim: estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que através da sua graça me capacite a cumprir fielmente essas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Jesus. Aí ele escreve assim, antes de começar a primeira resolução, já que ele escreveu durante algum tempo. À medida que mais coisas iam vindo, ele ia anotando. Ele escreveu assim: lembrar de ler essas resoluções pelo menos uma vez por semana. Ele sabia: se eu não ler as resoluções, eu vou esquecer. Ele sabia: esse é o perigo essencial que Pedro está falando sobre o coração humano. Há um monte, mas esse é o que Pedro está. Então ele, por exemplo, Jonathan diz assim na resolução número 1: resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado, durante todo o tempo da minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade afora. Resolvi que farei tudo o que sentir ser o meu dever e que traga benefícios para
os que estão à minha volta, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que venho enfrentar. 2. Resolvi permanecer na busca contínua de novas maneiras para promover a resolução acima mencionada. 3. Resolvi arrepender-me caso eu um dia me torne menos responsável no tocante a essas resoluções, negligenciando uma ínfima parte de qualquer uma delas, e confessar cada falha individualmente, ou seja, pelo nome, assim que eu cair em mim. 4. Resolvi também nunca negar alguma maneira ou coisa difícil, seja no corpo ou na alma, menos ou mais, que leve à glorificação de Deus. Ele está dizendo o seguinte: qualquer coisa que glorifique a Deus no corpo e na alma, eu não vou me poupar, eu vou fazer. Também não sofrê-la se tiver como evitá-la. 5. Resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. 6. Resolvi viver usando todas as minhas forças enquanto viver. 7. Resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria se eu soubesse que essa é a última hora da minha vida. Olha a resolução dele com 20 anos. Ele está dizendo o seguinte: eu resolvi que nunca vou fazer nada. Eu ia fazer uma coisa, se eu pensar, eu vou pensar, se fosse a última hora da minha vida eu ia fazer isso, não, então não vou fazer. Então eu li até a 7, são 70 resoluções, é isso. A nossa mente, o nosso coração, Pedro está dizendo, há um perigo, o grande perigo é que ele tem uma falha estrutural que ele esquece. Mas essa falha é mais terrível do que você pode imaginar. Você sempre vai lembrar algumas coisas. Você lembra da ansiedade, você lembra da raiva. Você não precisa fazer anotação, você não precisa de um diário. Se você fez um propósito de orar, você vai ter que botar no diário. Mas se alguém fez uma coisa a você não precisa de diário. Daqui a 10 anos essa pessoa fez isso comigo. Você se lembra da decepção? Essa pessoa me decepcionou tanto. Aquela pessoa fez um monte de coisa maravilhosa. Para lembrar, você já esqueceu, você tinha que ter anotado, mas ela te decepcionou uma vez, isso você não esquece mais, isso fica lá, fica marcado. Você tem um monte de elogios daquela pessoa, mas aquela pessoa fez uma crítica a você, 10 anos depois você lembra. Os elogios foram dezenas, você não lembra de nada mais. É assim, você tem um monte de dificuldade em lembrar as misericórdias que aquelas pessoas mostraram a você, mas se elas falharam contigo, você não esquece mais. Você tem um monte de alegria, de alegrias que aquela pessoa fez para você e colocou na sua vida, mas você tem dificuldade. A Bíblia diz que o coração do homem tem sido ferido pelo pecado, que ele vai resistir o que é bom e verdadeiro, ele vai sempre encontrar uma falha naquilo que é bom e verdadeiro, uma falha naquilo que as pessoas fazem, ele sempre vai dizer que não foi o suficiente, ele nunca vai estar satisfeito, ele sempre vai dizer que o que foi feito foi imperfeito, mas ele sempre vai guardar o que é feio que as outras pessoas fizeram, ele vai guardar isso. Você, se não anotar esse sermão, você vai esquecer, mas se ali no quintal alguém falar uma coisa que você não gosta, daqui a um ano você vai lembrar. Você vai dizer, não consigo lembrar do sermão porque minha memória é fraca, mas por que você não esquece o que aquela pessoa fez no mesmo dia, do mesmo culto com você? É isso, há um monte de pessoas que dizem, espera um minuto, você, de coração humano, tem essa tendência de esquecer, mas há um monte de coisas que eu queria esquecer da minha vida e eu não consigo. Por exemplo, o jeito que meu pai me tratava quando eu era criança. Meu pai fez coisas que marcaram a minha vida. Seu pai fez milhares de coisas maravilhosas para você. Mas você não lembra, esqueceu. Ele viveu, ele trabalhou, ele fez um monte de coisas, você não lembra. Mas o meu pai me decepcionou. Mas o meu pai, certa vez ele falou uma coisa para mim que eu não consigo esquecer. Isso só mostra o que Pedro está dizendo, está vendo? Assim é um coração humano. Ele, do mesmo jeito que não consegue guardar o bem, ele guarda o mal. Do mesmo jeito que ele tem dificuldade, olha, eu estudo a Bíblia, mas não consigo guardar nada. Mas tudo que é ruim ele guarda, você guarda. Você não tem que ficar lembrando, aqui vou ver meu diário para todo mundo que me fez alguma coisa que me irritou. Você não precisa. Você não precisa assim, vou ter que ler o diário uma vez por semana. Você não precisa.
para me lembrar que sempre que eu encontrar essa pessoa, eu vou sentir uma antipatia por ela. Você não precisa. Mas você vê, as coisas em direção a Deus, teve que botar no diário. Isso só prova o que a Bíblia está dizendo. Você é incapaz de lembrar, às vezes, um sermão qual foi o sermão de há 12 meses atrás? Eu não lembro, a não ser que o sermão tenha me ofendido. Aí eu lembro. Se o sermão não me ofendeu, eu esqueço. Mas se eu me sentir pessoalmente atingido pelo sermão, um ano depois eu lembro. Fico aborrecido. Eu só consigo lembrar o sermão porque eu não gostei do que foi dito. Se fosse maravilhoso e tal, eu esquecia. Minha mente não guarda nada. Então, o pecado faz as coisas funcionarem perversamente de maneira oposta. Faz trabalhar no sentido exato oposto. O nosso coração, ele tem um teflon para o bem e para a verdade. Ela não cola direito, você entende? É por isso que você tem que lembrar que Jesus morreu, você tem que lembrar, você tem que lembrar, você tem que lembrar todo dia. É por isso que você precisa da palavra de Deus, você precisa. É por isso que Pedro está dizendo, eu vou lembrar vocês, eu sei que vocês já sabem, mas eu vou lembrar. Porque esse é o perigo. Se vocês constantemente não fizerem isso, vocês vão esquecer. A verdade não vai ficar lá como deve ficar. Não vai controlar a vida de vocês. Há algo sobre o coração humano que se esquece do bem e lembra do mal. Então, toda afirmação que você recebeu dos seus pais, você não lembra. Mas quando seu pai falou algo que você achou que tirou a sua autoestima, você lembra para o resto da vida. Mesmo que isso tenha sido uma coisa perto de milhares de coisas boas. O coração e o grande problema é que o coração em que habita a misericórdia se torna um coração grato. Um coração em que habita os conselhos úteis se torna um coração humilde, mas um coração onde habita e é guardado as injustiças, as coisas que as pessoas me fizeram, se torna um coração cínico. E por que a maior parte das pessoas são cínicas? Por isso. Por causa daquilo que ficou no coração. A Bíblia então nos diz que você pode ter tido uma educação, não vamos falar de educação abusiva, mas uma educação maravilhosa, mas o seu pai cometeu erro, sua mãe. Seu coração vai se agarrar a essa injustiça. Você pode ser abençoado por um irmão anos aqui, mas um dia se ele errar, você vai se agarrar a isso. Você pode ser abençoado por um ministério durante anos, mas um dia se acontecer uma coisa que você não gosta, você vai se agarrar a isso. O apóstolo diz assim, se você não é maduro, é isso que vai acontecer. Se você não conhecer os perigos do coração, então, eu vou lembrar, considero importante, enquanto estiver neste corpo, despertar a memória de vocês, porque eu sei que em breve eu deixarei este tabernáculo, como nosso Deus me revelou. Então ele está dizendo o seguinte, porque não importa quem vocês são, não importa o quanto vocês sabem, vocês vão esquecer. Se vocês não lembrarem todos os dias, vocês vão esquecer. A maioria das coisas que você devia lembrar, você vai esquecer. E o que você devia esquecer, você lembra. Não ter sido muito mais, ter recebido muito mais coisas boas, não vai mudar naturalmente isso. Seu coração está fora de contato com a realidade, diz a Bíblia. Quando ele age assim, quando ele está funcionando assim, e ele só não funciona assim se você constantemente trazer. É porque Jonathan Edwards sabia disso, que diz, eu não só posso ter resoluções, eu tenho que ler elas, eu tenho que lembrar. Quando alguém diz algo bom para você, você tem dificuldades, você vai ver algo bom, mas você não vai ficar tão surpreendido, nem vai marcar a sua vida, porque o que é bom, verdadeiro e amoroso desaparece. Mas quando alguém faz algo feio, aquilo afunda no seu coração, fica cravado lá, fica preso. Esse é o perigo. Você se esquece. Agora, Pedro está dizendo, esse esquecer não é inocente, é fruto do pecado. Esquecer a verdade, essas coisas são frutos do pecado. Você não pode alegar, isso não é um esquecer inocente. E essa lembrança que você tem das coisas ruins não é inocente também, é fruto do pecado. Então, como nós podemos lidar com isso? Para cearmos, com essa falha estrutural, como é que você domina isso? 3 coisas que Pedro diz, e eu vou ter que dizer muito rápido. Primeiro é a lembrança. Você só vai se tornar e viver de uma maneira madura, que exalta a Deus, se você não usar essas coisas,
você não está lembrando. Você pode ter tomado milhares de santas ceias, e tudo isso foi para que você lembrasse, mas você não está lembrando, porque você não entendeu ainda o que é lembrar na Bíblia. Então é o seguinte: a medida que você esteja disposto a admitir a maldade do teu coração nessa área, se você não estiver disposto a admitir, é verdade, o meu coração tem a tendência a guardar o que é mal, e tem uma dificuldade, ele tem um teflon para o que é bom. Então, nós estamos olhando para a verdade de Deus, mas qualquer coisa é assim. Mas no final das contas nós vamos nos concentrar no que a verdade de Deus diz, porque é mais importante. Mas qualquer coisa boa é assim. Alguém me fez bem em anos, teflon. Se aquela pessoa me fizer algo ruim, que eu ache ruim, não esqueço mais. Aquelas outras coisas são esquecidas. Elas não prendem. Se você quiser evitar um tipo distorcido de vida assim, você vai ter que perceber que há uma disciplina em lembrar. Que lembrar é uma disciplina. Na Bíblia, a palavra lembrar significa mais do que no nosso idioma. Quando Deus diz assim: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Todos nós sabemos que Deus não esquece coisas. Deus sabe tudo, todo o tempo. Quando Ele diz: eu não me lembrarei mais, não é que quando você fala sobre o pecado, Deus diz: que pecado? Não estou lembrado. Não é isso. Não é que Deus apagou da sua mente, deletou, colocou na lixeira e depois deletou. Ele quer dizer: eu não vou mais olhar para você através dos seus pecados. Não vou fazer mais isso. Eu não vou mais vê-lo através dos pecados. Eu não vou ver mais você e nem vou agir em relação a você como se você tivesse pecado. Você pecou, eu sei, você sabe, mas eu não vou agir assim. O que isso significa? Não é? Uma coisa é ver a verdade. Ver a verdade é uma coisa. Nós, outro dia, falamos a respeito disso aqui. Há um livro de C.S. Lewis que ele diz assim: eu apenas não vejo o sol. Na verdade, em certo sentido, eu mal posso ver o sol, mas é através do sol que eu vejo tudo mais. Em outro lugar, ele usou essa mesma citação que ele já tinha feito e falou de uma maneira diferente: eu creio no cristianismo tal como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo todas as coisas. Então o sol, ele diz: eu vejo tudo através do sol. Então o que significa realmente lembrar? Não significa simplesmente estar ciente de que Jesus morreu na cruz, ciente do evangelho, porque isso nós sabemos o tempo todo. Significa deixar que a verdade te possui, que você veja as coisas através da verdade. E que você comece a olhar todas as coisas através da verdade. Isso já aconteceu recentemente, já que teve algumas provas aí para juventude. Quantas vezes você aprende física? Aí você estuda aquilo tudo e tal, mas aí na prova o pessoal monta coisa totalmente diferente. Aí você já não sabe, porque você não aprendeu a olhar através da física, da mecânica, da ótica. Você aprendeu algumas coisas já montadas, mas como eles montaram tudo diferente, eles apresentaram outros fatos. Você teria que ter aprendido a olhar a vida através da física, para olhar aquele problema totalmente diferente, mas olhar ele através da física e compreendê-lo. Mas aí você não consegue, você diz: poxa, o cara botou tudo diferente. Se pelo menos fosse verdadeiro e falso, não é? Ou se fosse uma coisa igual àquela que ele deu no colégio, mas isso aqui está tudo diferente. O teste não era correspondente. Então eu não sei enxergar esse problema que eles colocaram à luz da física. Eu não sei, não consigo. Eu não consigo nem saber o que é para fazer. Não consigo nem saber o que é para usar. Eu não consigo enxergar através da física isso. Eu, na verdade, não aprendi a enxergar. Eu tinha uns conhecimentos que a pessoa ensinou, mas não aprendi a enxergar o mundo através da física. Então, como o problema agora é totalmente diferente, não é como foi falado, eu não sei enxergar assim. Então, quando a Bíblia diz: eu tenho que lembrar, Pedro diz: eu tenho que fazer vocês lembrar dessas coisas. Isso significa que você tem que tomar a verdade de forma disciplinada, e você tem que intervir a partir do exterior. Então, porque o seu coração, ele tende a esfriar,
É como se nós vivêssemos num país que tem neve. Outro dia eu estava vendo um time-lapse de uma cena só, assim, a noite toda no Colorado, e eu estava vendo que, aí depois passa aquilo rápido, né? Estava vendo que durante a noite estava nevando. 3 vezes um trator foi lá e limpou a neve da estrada. De tempo em tempo ia lá, limpava. Ou seja, você tem que estar sempre tirando, porque o gelo vai crescendo. Aí tira, o gelo vai crescendo. É isso. Então, a partir do exterior, através da verdade, você vai ter que estar agindo de maneira diária, sistemática e implacável. Como aquele cara ali, 3 vezes durante a noite. Mesmo assim, de manhã, a estrada não podia ser vista em frente ao hotel. Então, eu tenho isso em mente. Quando Pedro diz que nós tendemos a esquecer a verdade, ele não está apenas dizendo que nós tendemos a esquecer as coisas agradáveis, boas da vida, como nós estávamos falando de maneira geral. Quando ele diz, eu tenho que me lembrar dessas coisas, aquilo era só para nós vermos de maneira geral. O que ele está falando é sobre o Evangelho. E isso é rastreado em todas as áreas da vida, mas ele está dizendo, olha, para que vocês não esqueçam, para que você se concentre nessa coisa maravilhosa, ou sobre essas coisas, não, ele está falando sobre o Evangelho especificamente, ele não está falando sobre as coisas boas da vida. Olhe para as coisas mais importantes que seu pai fez, em vez de se concentrar naquela única coisa. Isso é verdade, mas isso é só para você ver de maneira geral como o coração funciona. Mas Pedro aqui, ele está focado, ele não está dizendo como um livro de autoajuda, olha, tem um pensamento positivo a respeito de você mesmo, guarde as melhores coisas e jogue fora as coisas piores. Isso na verdade, é o oposto do que o Evangelho ensina a nós. Pense melhor a respeito de você mesmo, esqueça as coisas ruins. Ele está dizendo, todavia, se alguém não tem essas coisas, é cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Ele está esquecendo do que foi feito na cruz, ele está esquecendo do Evangelho. Se ele não está mudando, ele está esquecendo. Ele não pode dizer que está lembrando e não está mudando ao mesmo tempo. Aqui está a chave para todo esse parágrafo. Você precisa estar crescendo em autocontrole, por exemplo, é o que ele diz. Acrescentar a fé, o autocontrole. O que é autocontrole? É uma crescente capacidade de estar no topo, não é? E no domínio do teu coração, das tuas emoções. Não tem essa coisa, a minha emoção me levou. Se você é assim, se você era assim ontem, você esqueceu o Evangelho. Pedro diz, se você cada vez mais não está no controle disso, você esqueceu o Evangelho. Você não lembrou dos seus hábitos. Você deveria estar crescendo, ele diz, por exemplo, como eu falei, a gente não ia olhar os versículos, mas de maneira geral, você deveria estar crescendo em perseverança. O que é perseverança? É a capacidade de deixar a bandeira para cima, se está ventando, se não está ventando, se está nevando, se está chovendo. Perseverança é isso. Você passou alguns anos, você deve ser mais do que você era antes. Você agora é mais capaz de ficar ali, ficar firme. Você é a capacidade de nunca desistir, de enfrentar qualquer coisa sem despencar na sua vida espiritual. É isso que é perseverança, a capacidade de enfrentar qualquer coisa e estar ali no mesmo lugar e não ser tomado toda hora pelos acontecimentos. É como uma rocha, está lá aquela grande rocha e tem um furacão, aí você não pode nem ver, chuva, vento, mar, aí 2 dias depois, o tempo ficou bom, limpinho, você vai olhar, a rocha está lá, são 1 milímetro do lugar. Isso é perseverança. Ele está dizendo o seguinte, assim, essa é a evidência de que você está lembrando, é que o problema vem, a vida vem com seus dramas, a tua vida com Deus, quando passa isso tudo, está no mesmo lugar. Você não foi jogado para lá. Então Pedro também diz, você deve estar crescendo em amor e bondade, em amor fraternal. Ou seja, você cada vez mais é uma pessoa mais fácil das pessoas tratarem. Cada vez é mais fácil conviver com as pessoas, com o seu marido, com seus filhos, com os irmãos da igreja. Você cada ano está se tornando uma pessoa mais fácil no trato com todos, fraternalmente. É a respeito disso que ele está aumentando a respeito daquilo que o caráter cristão é. Ele está dizendo, você está crescendo no autocontrole,
Você está crescendo em perseverança? Você está crescendo em amor fraternal? Você não está, você está esquecendo do Evangelho. Você está fazendo o oposto daquilo que é tomar a Santa Ceia. Você está esquecendo. O que Pedro diz para nós não é o que o mundo diz. Olha, estenda a mão, seja firme, olha, seja perseverante, controle-se. Isso não é Evangelho, querido. Isso é moralismo. Ele não começa assim. Se você não está crescendo no autocontrole, nem na perseverança, nem no amor fraternal, então você esqueceu Jesus Cristo. Você esqueceu em memória de mim. Você está esquecendo o Evangelho. É a única coisa, porque o cristianismo nunca começa com fazer. Ele nunca começa assim, em primeiro lugar, limpe sua vida, tenha autocontrole, seja perseverante, torne-se mais amoroso. O cristianismo não começa assim. Quando começa assim, não é mais cristianismo. Pedro, ele não fala sobre o que nós fazemos. Em primeiro lugar, você tem que receber alguma coisa. Se você não está crescendo, você esqueceu o Evangelho. Não é porque você tem que tentar mais forte. O problema é que você esqueceu o Evangelho, você esqueceu o que é essencial. Ele diz assim: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados, ou seja, daquilo que foi feito pelos seus pecados lá no passado. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, ou seja, fazê-la firme, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. O que significa? Limpos dos vossos antigos pecados. Aqui está o Evangelho. Jesus foi o substituto. Ele não só tomou a punição, mas ele cumpriu todas as obrigações, e aquilo que tu merecia foi punido nele, e aquilo que ele viveu perfeitamente foi atribuído a você. Isso é o Evangelho, é isso que nós lembramos quando olhamos para Cristo, para aquilo que ele fez. E se você foi levado pelo Espírito Santo a crer nisso, então você foi aceito totalmente pelo Pai nele. E todo o registro dele foi creditado a você, o teu registro creditado nele, punido nele. Isso é o Evangelho. Pedro está dizendo: se você não está crescendo, você esqueceu isso. Se você não está crescendo em autocontrole, então alguma coisa está dirigindo você. Se a tempestade move você, se as coisas movem você, se você não se encontra mais amoroso, mais fácil de conviver a cada ano é perceptível, essa pessoa é mais fácil de nós convivermos. Eu me tornei uma pessoa mais fácil para minha esposa conviver, para os irmãos conviver. Se conviver comigo é mais fácil. Ele não diz cave mais fundo, tente mais forte, ele diz lembre do Evangelho, porque você esqueceu, é evidência, sabe? Ele não diz pense naquilo que é mais positivo, isso seria o que o mundo falaria. Ele diz só há duas hipóteses quando você não está crescendo. Duas hipóteses. Ou você esqueceu o Evangelho, ou você nunca entendeu o Evangelho. E todo mundo está numa dessas duas categorias. Você pensou que entendeu o cristianismo, mas não entendeu. Ou então, você está esquecendo. Deixe-me encerrar, sabe, esse pano de fundo. Ele diz assim, no versículo 5 e 7, por isso mesmo empenhem-se para acrescentar a fé à virtude, o conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade o amor. Quando você olha para isso, o que você sente? Quando você vê Pedro falando essas coisas, o que você sente? Se você sentir que isso é confinado, que isso é difícil, é impossível, se ao ler isso você sente um certo desespero, eu só posso dizer, você jamais entendeu o Evangelho. Se você já entendeu o Evangelho, que é o que ele disse que você esqueceu, se você está aí, você lembra o quê? Que Jesus, como nós celebramos, vamos celebrar agora, morreu como nosso substituto, que Ele é o portador dos nossos pecados, e que Ele veio e pagou, cumpriu todas as obrigações, viveu uma vida perfeita e foi atribuída a nós. É isso que é lembrar do Evangelho. E isso se torna o centro da minha vida. Esse fato, a cruz.
Então não é acreditar de uma maneira geral. Muitas pessoas acreditam que de maneira geral eles possuem, mas eles não conseguem ver a vida através do Evangelho. É isso que Pedro está dizendo. Você esquece, você não consegue ver. Se você entender o Evangelho, duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro, você foi cheio de um desejo de viver para a glória de Deus. Por quê? E viver em santidade. Porque você viu esse amor infinito. Ele pagou todas as minhas dívidas e foi creditado a mim toda a sua. Eu não estou tentando ser salvo. Ele fez isso, ele fez isso. Você vai querer ser piedoso, você vai querer ser paciente, você vai querer ser amoroso, você vai querer ser uma pessoa constante, íntegra. Porque eu vejo o que ele fez por mim. É isso que Paulo diz quando ele diz: o amor de Cristo nos constrange. Quem viu o Evangelho, quem viu a cruz, é constrangido por esse amor, quer viver assim. Por quê? Porque a pessoa vê, ele me amou livremente, eu quero desesperadamente viver para ele. Ele deixou o céu, ele nasceu nesse mundo, ele viveu como um homem de dores por causa de mim. Eu quero viver para ele. Isso é algo que acontece no coração que viu o Evangelho, que foi aberto para ver o Evangelho pelo Espírito Santo. Então o Evangelho não faz só, ele nos atrai para esse padrão, mas ao mesmo tempo ele faz outra coisa, ele nos liberta do medo de fracassar, porque eu sei que eu fui salvo pelo que Cristo fez. Então eu não estou comprando nada. Então quando você tem esses altos padrões que fluem disso, você é totalmente diferente. Quando você olha para isso, ser mais amoroso, ser temperante, e você pensa: Deus é muito duro, Deus é muito exigente. Você não viu o Evangelho, porque quem viu o Evangelho acha Deus misericordioso, além da conta, nunca acha Deus duro, nunca acha que Deus está me botando um peso, acha que isso é leve, é maravilhoso. Você nunca acha que o padrão de Deus é difícil, porque Ele fez tudo, você está, então você é livre para perseguir a vida diariamente que exalta a Deus e é transformada na imagem de Cristo. Você é livre para fazer isso, primeiro com uma visão correta de Deus e sem o peso de estar tentando ganhar algo. Então, você começa a ver a vida através da verdade. É isso que Pedro chama de lembrar. Da mesma jeito que quando Deus disse: eu não me lembro, eu não olho para vocês através do pecado de vocês. Lembrar do Evangelho é olhar para tudo através do Evangelho. Quando você não olha, Pedro diz: vocês esqueceram. E se você não está crescendo, a única evidência é que vocês esqueceram. Se você não está crescendo em autocontrole e perseverança, você esqueceu o que Jesus fez na cruz para limpar seus pecados. Você pode dizer assim: olha, eu não esqueço do que Jesus fez, mas eu estou morrendo de medo, eu não cresço, eu continuo ansioso sempre. Você não está crescendo, e você não lembra o que Jesus fez. Em outras palavras, a perseverança é uma sinalização, o amor é a sinalização, a confiança é uma sinalização. Imagine, você está morrendo de medo, você só pode ter esquecido que Deus livremente deixou seu trono do céu, desceu, veio, viveu, morreu e se entregou por você. Como é que você pode achar então que esse Deus te esqueceu na última semana, ou vai te esquecer no próximo mês? A única razão, Pedro diz, é que você esqueceu de olhar para esse fato com a luz do Evangelho. Ele desceu, Ele morreu, Ele entregou a sua vida por mim. Se eu olhar para esse fato com isso, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir que Ele não está vendo, que Ele não está tomando conta de mim. O apóstolo Paulo diz assim: se Ele nos deu a vida do Seu Filho, como Ele nos legará qualquer outra coisa? Como Ele vai agora nos deixar? Ele não pode. Se você olhar para as coisas através do Evangelho, você não vai sentir medo, você vai crescer em confiança. A única razão de você é porque você esqueceu. Ou seja, você não olha isso através do Evangelho mais. Bem, você pode pensar: eu não pensava disso dessa forma. Você esquece de lembrar como Deus esquece dos nossos pecados.
Então uma coisa é ver o Evangelho, outra coisa é ver as coisas através do Evangelho. E Pedro diz, se você vê através do Evangelho, você vai crescer nessas coisas. É isso que Deus quer dizer quando Ele diz, eu não me lembro dos seus pecados. Eu não vou olhar mais para vocês através dos teus pecados. Eu vou olhar para vocês através da cruz. Eu não vou olhar mais para vocês através daquilo que vocês fizeram. Eu vou olhar através do meu Filho. Lembrar do Evangelho é isso. Eu não vou olhar para essa situação através dessa forma. Eu vou olhar através do Evangelho. Eu não vou olhar para essa pessoa que está fazendo isso diretamente, eu vou olhar para ela através do Evangelho, eu vou lembrar do Evangelho, eu vou lembrar do Evangelho, eu vou olhar através do Evangelho. Então, quando você está lutando de amargura para perdoar alguém, você não está vendo essa pessoa através do Evangelho, porque se você olhasse para a cruz, e então olhasse para aquela pessoa através do Evangelho, você ia estar crescendo, não amargurado. É incrível como nós temos essa capacidade. As pessoas escrevem um monte de coisa na internet. Deus é bom, Deus é soberano, aí bota umas coisinhas, aí daqui a pouco começa a falar amargamente de alguém. Fica evidente que aquela pessoa menciona aqueles textos, mas ela não olhou para aquela pessoa que ela está escrevendo aquelas coisas amargas através do Evangelho. Ela não podia estar escrevendo aquilo, não podia. Não importa as pessoas dizerem, mas aquela pessoa fez isso, mas aquele meu vizinho fez aquilo, mas o parente fez aquilo. Não importa, se você tivesse, através dos textos que você põe na internet, olhando para a vida, você não podia escrever o que você escreveu. É isso que Pedro está dizendo. Você olha através das lembranças do que Cristo fez na cruz. Então, Pedro dá 3 maneiras de escapar disso. A primeira é essa, lembrando. Essa é uma disciplina. Alguém fez algo, olhe para isso através da cruz. Você está doente? Não olhe para isso como um homem natural, olhe através da cruz. Você não vai sentir, o que está acontecendo, o que Deus está deixando isso acontecer. Deus não está deixando acontecer nada, no sentido de que Ele não está vendo. Não, através da cruz, Ele deixou o seu trono, Ele morreu por mim. É óbvio que Ele está vendo, é óbvio que Ele está interessado, é óbvio que Ele está aqui, eu tenho suporte. Então eu fico mais corajoso. Não existe lembrar do Evangelho e viver ansioso. Ansiedade é a sensação de que Deus vai errar amanhã, vai errar amanhã. Você esqueceu o Evangelho. A segunda coisa que Pedro diz, com toda a diligência, fazer o esforço para adicionar ao seu autocontrole, fé e a piedade. Ele vai dizendo, por intermédio dessas, Ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Por isso, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, ou seja, lembrando sempre do Evangelho, e a virtude o conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio a perseverança. Essa é a segunda coisa, junto com a lembrança, com a disciplina da lembrança, você vai acrescentando isso. Então ele começa com o recebimento de Cristo. Ele não começa com fazer alguma coisa, ele começa com tudo que Cristo fez por mim. Já fez, já pagou, já foi atribuída a mim a sua justiça. Depois disso está estabelecido, ou seja, isso nunca sai da minha mente, agora eu olho tudo através disso. Eu quero que você saiba que há um monte de diligência, o apóstolo Pedro está dizendo para eles, um monte de trabalho, através das disciplinas espirituais que o cristão tem participado por séculos. Você sabe que é preciso lembrar constantemente como o Evangelho deve ocupar o centro funcional. Então, há a disciplina do estudo da Bíblia, a disciplina da oração, a disciplina da prestação de contas a outros cristãos. Isso é uma disciplina bíblica. Você deve prestar contas a outros, você deve ter alguém, um servo de Deus, que você confie espiritualmente, que você preste conta da sua vida. Isso é a disciplina bíblica, não tem essa coisa que a minha vida é minha, eu vivo como ela quiser. Isso é não cristão. Há a disciplina da simplicidade sobre o materialismo, há a disciplina da honestidade sobre a desonestidade, há a disciplina da pureza sobre a sexualidade, há a disciplina do serviço sobre a ambição, há de servir em vez de querer manipular, todas as disciplinas. E se você for olhar os grandes homens da história da igreja, Agostinho, Lutero, ou como nós mencionamos hoje, Jonathan Edwards, você vai ver, encontrar essas pessoas, eles viveram vidas de disciplina, porque eles perceberam que tudo no mundo quer que você veja o mundo através deles, e eles se decidiram, nós vamos ver o mundo através do Evangelho.
Ou seja, a internet quer fazer você ver o mundo através dela. O jornal quer que você enxergue os problemas e a vida através dele. A TV quer fazer isso. A cultura quer que você enxergue a vida através dela. Sabe? Freud, Darwin, Marx, quer que você enxergue assim. Quer que tudo é uma lente. E só com essa disciplina, Pedro está dizendo, e Paulo, você tem que enxergar o mundo através do Evangelho, senão você esqueceu o Evangelho. Há uma batalha em curso no mundo, sobre como você vai enxergar o mundo, sobre que lente. Se o Evangelho é como o sol, e que você vê tudo através dele, é sobre isso. Então, essas disciplinas, é que te colocam neste lugar. E por último, é o teste. Você pode pensar, isso é negativo, eu acredito que Cristo morreu por mim. Você tem que pegar o teste de todas essas coisas que o apóstolo Pedro colocou e diz, você só lembra do Evangelho, da maneira com que a Bíblia fala sobre o que é lembrar e esquecer, se essas coisas estiverem acontecendo. Então você vai... pergunte a alguém que você confie, sua esposa, seu esposo, irmãos, você está mais autocontrolado hoje do que você era um ano atrás? Se não, você tem esquecido o Evangelho. Tem esquecido. Você é uma pessoa mais amorosa, acessível? Os irmãos da igreja têm mais facilidade de conviver com você? Sua família tem mais facilidade de conviver com você? Os amigos no trabalho têm mais facilidade de conviver com você? Você está se tornando, está acrescentando a fé, o amor fraternal. Cada ano que passa, as pessoas têm mais facilidade para conviver com você, menos conflito. Cada problema você fica mais estável. Cada problema você não fica mais ansioso. Ou seja, você está acrescentando domínio próprio, amor fraternal. Sabe, é o teste. Se não, você esqueceu o Evangelho. Você não vê a vida através do Evangelho. Você não sabe nem o que quer dizer lembrar e esquecer o Evangelho. Você vai fazer isso em memória, como você não está entendendo. Quando Deus diz, eu não me lembro, eu não olho mais dos seus pecados, eu não vejo você mais através dos seus pecados, eu vejo você através da cruz. Quando você lembra o Evangelho, você olha para todas as situações através da cruz. Pedro diz, se você olhar para quem te faz uma coisa que te machucou através da cruz, você vai crescer em perdão, porque a única razão de você estar ficando amargo é porque você não olha através da cruz. Você esquece do Evangelho quando você olha para isso. Você não lembra, você não vê através do Evangelho. Você não esquece como Deus não vê mais você através do pecado. Você, em vez de Ele ver através da cruz, ou seja, você não vê essa pessoa através da cruz. Você esquece o Evangelho. Eu quero lembrar vocês. Você tem que entender o que é lembrar e esquecer. E se vocês não estão crescendo assim, vocês não estão lembrando do Evangelho. Está fugindo da memória de vocês. Todavia, se alguém não as tem, está cego, se vê o que está perto, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados, o que Deus fez na cruz, quando você foi resgatado. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, ou seja, para fazer firme, não é para ter certeza, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem, e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Mas como nós vimos, Pedro está falando sobre o perigo do coração. Há aquele erro funcional que faz, você tem que lembrar isso o tempo todo, você tem que olhar sempre através do Evangelho, sempre tem que estar trazendo a sua memória. Isso, você vai precisar de todas aquelas disciplinas espirituais e acrescentar através disso aquilo, mas sempre partindo da cruz, do que já está feito, definitivo e que te alcançou.
Considero importante, enquanto eu estiver vivo neste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês continuem se lembrando. Você vê, eu estou falando isso que eu estou morrendo, mas eu vou me empenhar para que quando eu estiver morto, vocês continuem lembrando. Continuem lembrando. O problema é que você tem, que você está olhando e não coloca o Evangelho, não lembra do Evangelho, você esquece o Evangelho. Então o que nós temos que orar agora na hora de tomar da ceia é agradecer a Deus a capacidade que Ele nos deu de ver o mundo através da cruz, lembrando sempre de Cristo, lembrando do que Ele é, do que Ele fez, agradecendo tudo que foi feito em nosso lugar, e agradecendo a Deus por um texto como esse, pela pena dos apóstolos, que de uma maneira crítica nos ajuda a criticar a nós mesmos e o nosso próprio coração, e nos ajuda a fazer uma crítica sobre o nosso próprio estilo de vida, a nossa própria maneira de pensar, e como às vezes nós temos olhado para o mundo sem o Evangelho, para as pessoas, e por causa disso nós não temos crescido em todas aquelas coisas, autocontrole, perseverança, amor fraternal, e ano após ano nós não ficamos pessoas com mais facilidade de convívio, mais forte, menos ansiosas. Nós esquecemos o Evangelho. Nós vamos tomar da ceia agora. Jesus diz: lembre-se, façam isso em memória de mim, voltem-se todas as vezes que vocês se reunirem, vão para a casa de vocês. O apóstolo diz: eu estou lembrando a vocês, e depois que eu morrer eu vou fazer de tudo para vocês continuarem lembrando, de maneira funcional. Lembrar é ver através. Como esquecer de Deus não é apagar da memória. Você pode estar na tua memória, mas você não vê através. Como o nosso pecado continua na memória de Deus. Deus sabe que nós pecamos, mas Ele não vê mais através dos nossos pecados. Ele vê através da cruz. Lembrar a cruz, lembrar o que Cristo fez, é ver tudo através da cruz. Vamos ficar de pé. Vamos tomar da Santa Ceia.